Olá! Em situações de prova, seja concurso, vestibular ou até mesmo as provas escolares, o relógio é um dos principais inimigos do estudante, não é? Então, se você se encontra ou vai se encontrar nessa situação, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas sugestões para otimizar o tempo de escrita da redação. Bom, o que você precisa considerar de tempo de escrita é o processo desde leitura do tema, dos textos motivadores, até passar o texto a limpo para poder entregar para o seu avaliador. Então, considere tudo isso. A primeira ação, então, a primeira estratégia é ter clareza de quanto tempo você tem para fazer tudo isso, a ler e passar a limpo. Então, quanto tempo ali você estima para isso? 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, 30 minutos? Então, pensa numa situação escolar, por exemplo. Se a sua aula dura 50 minutos, quanto tempo você tem para escrever a redação naquele momento, né? Seria os 50 minutos? Nem sempre, porque até o professor chegar, dar as orientações, então isso reduz um pouco. No momento de vestibular ou de concurso, se é uma prova de 4 horas e meia, 5 horas, quanto tempo você vai gastar para fazer as questões objetivas? Nesse tempo, quanto vai sobrar, quanto vai restar para a redação? Você precisa equilibrar tudo isso. Então, tenha clareza de qual é o tempo total da sua prova para poder dividir qual é o espaço que a redação vai ocupar nela. A segunda ação é otimizar o tempo para fazer as questões objetivas, como no caso do vestibular, do Enem ou de um concurso. Quantas questões objetivas tem no total? Então, quanto tempo você vai gastar para responder cada uma delas? Uma sugestão que eu dou é iniciar por aquele conteúdo que você tem mais facilidade, porque assim você consegue ganhar tempo para fazer as questões que você tem dificuldade e, consequentemente, sobra mais tempo, resta mais tempo para a redação. Mas é claro, é importante você fazer simulados durante a sua preparação para poder ter certeza, e poder manter aí um padrão de tempo para responder as questões. A outra estratégia é ter clareza quanto ao tipo textual ou gênero textual que você precisa escrever. No caso do texto dissertativo argumentativo, que é o mais, que é o que predomina nas provas, tenha clareza de qual é a estrutura dele: introdução, desenvolvimento e conclusão. Saber exatamente o que deve compor a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Porque assim você não perde tempo pensando: nossa, como que eu começo esse texto? Ai, como que eu faço a introdução? E para terminar, o que eu faço? Então, esses pensamentos, essas dúvidas, elas fazem você perder tempo, sim. Então, tenha bem definido, tenha clareza e consciência da estrutura desse texto. No caso dos gêneros textuais, se é um vestibular mais aberto, que não apresenta no manual do candidato quais os gêneros poderão ser aplicados na prova, você precisa ter uma flexibilidade quanto a isso. Saber a estrutura de diversos gêneros, principalmente aqueles que são recorrentes, o artigo de opinião, a crônica, eles são bem comuns. Então, pensa em gêneros narrativos e argumentativos, como que é mais ou menos a estrutura deles, a linguagem, Tenha clareza de quem é o leitor, de quem é o autor, enfim, como interpretar essa proposta vai te ajudar muito a otimizar, a ter uma organização quanto à estrutura desse texto, ok? Bom, sabendo qual é o tipo ou gênero textual que você precisa escrever, a dica principal é pratique muito, escreva esse texto, essa estrutura textual inúmeras vezes, porque é assim que você vai fixar mesmo quais são as estratégias e quais são os pontos que você tem mais dificuldade. Será que para fazer o desenvolvimento, um parágrafo de desenvolvimento, é onde você gasta muito tempo? Então você precisa poder resolver isso antes da prova. E isso você só descobre, só resolve com a prática, para que muitas coisas sejam automáticas na hora de escrever o texto, ok? Então pratique muito para ganhar agilidade e dominar mesmo qual é a organização do texto que você precisa escrever. Durante a prova, planeje as suas ideias em tópicos ou em palavras-chave.
Não parta diretamente para o rascunho, né? Organize ali as ideias, o que vai compor o início, o desenvolvimento e a conclusão do texto em pequenas frases, só para você anotar as ideias mesmo. Porque é a partir dessa lista, né, desse planejamento, que você vai elaborar o seu rascunho. Nele, sim, você vai estruturar as ideias, vai desenvolver as suas ideias, as explicações, né, de uma forma mais organizada e completa. O rascunho é um pré-texto. Ele é essencial para você visualizar como vai ser essa organização das ideias e poder reduzir as falhas no momento de passar a limpo. Pensando ainda no rascunho, no momento que você estiver escrevendo esse texto, não pare muito. Para substituir palavras ou para lembrar a grafia de alguma palavra ou ver a ordem de alguma frase. Faça, né, de uma forma mais fluida, direta, né? É o momento de você colocar as ideias no papel. Depois que você escrever o rascunho, aí você vai ler com atenção para ver se tem ali uma linha de raciocínio lógica e vai fazer os ajustes necessários. Sublinhe a palavra que você tem dúvida, por exemplo, e depois pense na grafia dela ou faça a substituição, verifique, né, as repetições, verifique a coesão, enfim. Então, no momento do rascunho, depois dele escrito, é que você vai revisar. Porque se você ficar parando toda vez, você perde tempo, perde raciocínio e vira uma bagunça. Durante o seu treinamento da redação, coloque um cronômetro ao seu lado e coloque para ele ficar parando de 10 em 10 minutos ou 15 em 15 minutos. Por quê? Assim você vai conseguir visualizar em qual etapa da escrita, da redação, do processo de escrita, você está gastando mais tempo. Então, soou o alarme dos primeiros 10 minutos, você está lendo os textos motivadores ou ainda está interpretando o tema, né? Então, o que está acontecendo ali? Ou passou 15, 30 minutos e você ainda não estruturou as suas ideias, não fez um planejamento, então é preciso rever tudo isso. Então, as etapas, né, da redação, você vai conseguindo ter uma noção de quanto tempo você precisa investir, né, você gasta para fazer cada parte. Leitura, interpretação, estruturação, planejamento, rascunho e passar a limpo. Sim, você vai conseguir ter uma consciência daquilo que precisa ser otimizado ainda no momento da prática. Agora, se você não estiver em um momento de prova, o tempo de escrita ele é diferente, ele é um pouco mais flexível. Você pode escrever o texto num dia, revê-lo num outro dia, sem problema algum. Claro, se for uma situação de trabalho, você precisa ter os prazos do seu trabalho, o tempo não é tão cronometrado assim. Mas quando a gente tem uma consciência melhor de quanto tempo a gente precisa investir para estudar um assunto e escrever e finalizar um texto, tudo fica mais fácil, mais seguro, né? Às vezes a gente pensa que escrever um texto é rápido, né? É só baixar a cabeça e escrever. E não é bem assim, não. Um texto exige concentração, planejamento, organização e muita dedicação. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Consegui dar uma tranquilizada quanto ao tempo de escrita de redação? Se você tem alguma dúvida ou tem alguma dica, compartilhe aqui nos comentários. Claro, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e melhorar cada vez mais a sua escrita. Até o próximo vídeo. Tchau!